Tifoseria Bianconera, bentornati ao Finestra Bianconera. Eu falo em nome do fã-clube oficial da Juventus, JOFC, São Paulo do Brasil. Estamos no Instagram e qualquer dúvida para ser sócio é apenas mandar lá no direct. Pode demorar um pouco para responder, mas enfim. Esse ano a gente não vai ser eliminado nas oitavas como nos últimos 3 anos, né? Serve de consolo essa vergonha, essa humilhação para um time da tradição da Juventus, que é um time de chegada na Europa. Em compensação, eu vou usar aqui um termo, uma frase, ou melhor, um raciocínio do Alessandro Del Piero naquele momento em que, pós-Calciopoli, e em 2013 para 2014, quando foi a última vez que a gente não passou da primeira fase da Champions, o Del Piero falou o seguinte, abre aspas, que é preciso mastigar a derrota, é preciso passar por um momento tenebroso para voltar a vencer, para saber voltar a vencer, para recuperar o caminho das vitórias, é preciso mastigar os momentos de derrota. Disse isso ninguém mais, ninguém menos do que o Del Piero, que estava lá hoje, inclusive deu um aperto de mão no nosso presidente, né? Então, a Juventus, que tem fortes possibilidades de disputar a Europa League, né? Porque o Paris Saint-Germain deu um cacete no Maccabi Haifa, né? E provavelmente vamos disputar a Europa League, que não é a competição digna de Juventus, mas eu acho que a gente tem que encarar a realidade. Hoje, o nosso time é um time para disputar a Europa League. E isso não é uma vergonha, mesmo não sendo a nossa história. Lembrando que nós ganhamos a Copa da UEFA, que antigamente, é aqui que eu respondo hoje, a Europa League, com o Roberto Baggio, arrebentando o Borussia Dortmund lá atrás em 93. Né? Não é o melhor título europeu, né? Como se fosse aqui uma comparação esdrúxula, né? O Libertadores com Sul-Americana. Mas às vezes você tem que dar um passo para trás para dar 3 para frente. O Chelsea, antes de ganhar a Liga dos Campeões, agora pela segunda vez, há um ano atrás, ganhou a Europa League com o Sarri. E aí, quando voltou, ganhou a Champions. Então, a gente precisa ter essa humildade e ver que hoje, nesse momento, esse time é para disputar a Europa League. Que, se vencer, eu vou ficar feliz, por 2 motivos. Porque é um título e porque vai dar vaga para a próxima Champions, independente de chegar em 4º lugar. Né? Depois eu falo um pouco aí do campeonato. Sobre a partida de hoje, fomos humilhados, sim, né? Mas teve uma reação, os 20 minutos finais me agradaram, ao contrário do último jogo contra o Empoli, que os últimos 20 minutos não foram muito bons, o jogo todo foi bom, hoje foi o contrário. Hoje, os últimos 20 minutos, o time reencarnou o que é vestir essa camisa, o que é carregar essa malha. E conseguiu ali buscar, quase, tivesse mais 10 minutos, a gente buscava um empate, pelo menos pela honra, né? Pelo menos pela honra de escapar de uma humilhação de 4-1. O que não deixa de ser uma humilhação para quem viu o primeiro tempo, eles tocando a bola, tic-tac na nossa cara. Lembrando que o Benfica hoje é um time superior à Juventus, o Benfica não perdeu um jogo na temporada e por enquanto eles estão imbatíveis, estão vivendo momentos deles. Era esperada a eliminação e o que não era esperada era esse massacre. Mas pelo menos o massacre virou uma derrota comum por um gol. E como eu disse, mais 10 minutos a gente empatar. Hoje, 2 personagens foram os piores e são os mais velhos. O Quadrado foi desastroso, um pênalti infantil. E o Bonucci hoje foi ridículo, foi péssimo. Né? O Bonucci, que é tão experiente, hoje 2 gols, põe na conta dele, ele falhou. E o Szczęsny, mais uma vez, também perdido ali, no finalzinho do jogo, quase entrega também outro gol. Dito isso, os melhores em campo, sem sombra de dúvidas, né? O Miretti, o Solé, o Milik e o Ealing, o inglês. Que eu fiz questão de colocar aí na capa do vídeo esse rapaz
que já havia jogado contra o Empoli muito bem, já havia feito um jogo na pré-temporada muito boa, e mostra que tanto ele como o Solé não tem medo de encarar jogos grandes. Era um jogo da Champions, é um jogo que muita gente ia falar assim, os moleques entraram na fogueira, não sentiram, foram para cima e talvez, quiçá, tivessem jogado desde o início, poderíamos ter sim ganho do Benfica. Não sei, o Benfica tirou um pouco o pé no segundo tempo, mas de repente, né, a gente sabe que podia ser diferente a história. Porém, né, pelo menos para aqueles torcedores que são medrosos, esse ano não vão ficar, né, com aquilo lá bem apertadinho, não vão ficar com medinho de pegar o Paris Saint-Germain já pegou, de pegar o Real Madrid ou o Liverpool, pessoal que tem medo aí nos sorteios, eu nunca tive. Eu acho que se passássemos, teríamos que pega logo o Real Madrid de cara. Se quer ser campeão, não tem que escolher adversário. Você é ou não é digno de vestir a camisa da Juventus, você torcedor. Porque não adianta depois falar que o jogador é medroso se você tem medo de pegar um Bayern de Munique nas oitavas. Então, pelo menos esse ano, não vão ter medinho de nada, porque não passou das oitavas de final. E foi justo a classificação do Benfica. A gente perdeu do Maccabi Haifa, não tem desculpa, perdemos lá. Essa primeira fase foi desastrosa, os resultados mostram, e não é que a gente jogou bem e perdeu, jogamos mal todas as partidas, inclusive hoje, foi péssimo, só disse que os 20 minutos finais, mas o futebol é 90 minutos e mais os acréscimos, não são só os 20 minutos finais. Então, era uma derrota esperada, era uma eliminação esperada, porém, me dá um ânimo ver o quê? Que nós temos ali em casa o futuro para um recomeço, o futuro que tem que recomeçar da Europa League. Tem que começar da Europa League com esses moleques, com o Gatti, com o Solé, com o Willing, que foi o melhor em campo, na minha opinião, com o Miretti, entendeu? Com o Fagioli. E o Milik, que foi uma contratação um pouco questionada, vem fazendo uma grande apresentação com a nossa camisa. Todo jogo ele faz gol, seja contra o Empoli, seja contra o Benfica, todo jogo faz gol. Ele vai meter gol no Paris Saint-Germain, vocês podem ter certeza. O Paris Saint-Germain deve vir com um time bem remendado aí, o que não quer dizer que vai ser fácil, porque eles também têm moleques, né? A gente não conhece direito, um ou outro que a gente conhece, mas os medalhão não devem jogar, porque o Paris já está classificado e eu duvido que vão colocar os medalhão para jogar e o que eles vão querer jogar, riscando aí ter uma contusão e ficar fora da Copa do Mundo. Por falar em contusão, o Chiesa está aí já voltando, assim como o Pogba. Então, vira-se a chave para o campeonato. Essa derrota não tem nada a ver com o campeonato. A Juventus deu uma reagida no derby, ganhou na raça, não foi na bola. Contra o Empoli jogou muito bem. E isso muda a chave agora, né? Aquele início de recuperação do campeonato italiano, que nós estamos, acho que a 4 pontos só do quarto lugar, tem que manter essa pegada com esses moleques, entendeu? E buscar, sim, porque não, a briga ali na frente ainda eu ainda não vou, tá longe de dizer que não briga pelo título, porque a gente tem 2 jogos contra o Napoli, né? Então tá nas nossas mãos tirar essa diferença ainda. Mas o quarto lugar dá para buscar, sim. O quarto lugar da Champions está logo ali. Então, legal ver os jogadores se abraçando todo o fim do jogo, mostrando essa união, isso é importante. E, como eu disse, hoje, chateado pela derrota, que era esperada, mas que fica um alento de você ver uns jovens jogadores que estão atuando, isso é muito interessante, né? A Juventus, que para quem acha que vai emprestar esses jogadores, até onde eu sei, não vão emprestar, né? O Miretti, por exemplo, lá antes da temporada eu cravei que ele ia jogar. O Rovella não, mas o Miretti sim. Então eu acredito, por exemplo, que o Solé tem que ter mais espaço, ele vai errar, né? E aí a gente não pode também tacar pedra no garoto se ele errar num jogo contra a Inter, por exemplo. Precisa ter tempo de jogo e paciência com esses garotos. Agora, que eles são ousados, que eles têm coragem, que eles correm e eles honram a camisa, honram. Isso é uma coisa que você vê no olhar deles. Né? O Solé não teve medo de chutar. Ele errou o gol? Errou. Mas ele já cortou, já foi bater pro gol.
A mesma coisa o Willian que chegou ali e provavelmente vai colocar o Kostic no banco. Isso me lembra, não é nenhum tipo de comparação, me lembra quando um certo Pogba entrava, mudava o jogo e acabou colocando o Marquinhos no banco. Eu queria terminar o vídeo fazendo um pequenino parênteses sobre a história da plusvalência, eu já falei isso várias vezes. O seguinte, porque é muito sensacionalismo, e aí alguns portais aqui do Brasil, que são ridículos, que não são profissionais, gostam de falar da Juventus, enchem a boca para falar mal da Juventus, né? Dizer que a questão da plusvalência, primeiro que isso é uma coisa normal no Calcio e não tem nada de irregular, isso já foi feito com o Inter, com o Milan, e nunca sai na primeira página do jornal, quando é a Juventus. E outra coisa, se você faz uma coisa errada, existe aquele que corrompe e o corrompido. Então, e os clubes que participaram da plusvalência com a Juventus? Ninguém fala nada, os clubes menores ali no caso. Mas dizer o seguinte, que o CDA da Juventus aprovou as contas do Bilancio, né? E a própria Federação Italiana, para quem não sabe, quando o time vai se inscrever no campeonato, tem que apresentar ali tudo certinho, os balancetes. Ou seja, não tem nada de errado, não vai dar em nada. Então não dê ibope para esses portais que são sensacionalistas. Fecha parênteses, que isso aí, já falei, que é um assunto que não leva a nada. A Juventus não corre risco de nada. Dito isso, volto a dizer, não vou ficar aqui atacando pedra no time, nem no Alegre, né? O que não significa que eu já falei para mim, no último vídeo, eu mandava o Alegre embora hoje, mas não porque foi eliminado. Aproveita que foi eliminado, já manda embora. Eu traria o treinador do Monza. Eu, Mário, eu faria isso. E aí, coloca esses moleques para jogar e precisa lá ter um ou outro jogador experiente. E nesse caso, para isso serve o Chiesa, para isso serve o Pogba, né? O próprio Bonucci, que hoje foi péssimo, mas ainda pode servir para isso. Tem que colocar esses caras para jogar. O Gatti falhou contra o Monza? Falhou. Normal. Vai falhar. Os melhores falham. E são garotos. Entendeu? Então, fica um alento positivo para que essa Juventus renasça. E como disse o Del Piero, mastigue a derrota para digerir essa derrota, para poder voltar a vencer. Para saber voltar, achar o caminho das vitórias que a Juventus sempre teve. Está na nossa vez de disputar a Europa League, assim como outros clubes disputaram no passado. Está na nossa vez. Ou vocês acham que o Real Madrid foi só alegrias e glórias o tempo todo? Ficou 30 anos sem chegar numa final de Champions. E teve os seus momentos de Europa League? Sim. Então, chegou a nossa vez, assim como o Chelsea há um tempo atrás, assim como o próprio Bayern, antes dessa reformulação, passou um tempo difícil, o próprio Liverpool. É a nossa vez de dar um passo para trás, ou até dois, para voltar a subir com moral na Europa. E não empurrar com a barriga uma classificação e depois tomar um cacete, não de um Bayern de Munique nas oitavas, de repente tomar um cacete aí de um time médio e a vergonha ser maior. Agora, presidente Agnelli, vai sentir no bolso a não classificação para as oitavas e que sirva de lição para a próxima temporada. É isso, ragazzi. A Juventus joga no final de semana, tem campeonato italiano, e já começo a pensar no jogo contra a Inter. Eu fiz aquela brincadeira, né, que a gente estava na frente da Inter, a Inter ganhou, mas o VAR não funciona nos jogos da Inter, então me recuso a falar. Isso não é choro de torcedor, não. É porque me enchem o saco quando falam que a Juventus é favorecida, e na verdade não é isso que tem acontecido nos últimos anos. Sempre Forza Juve, fino alla fine, na alegria e na dor, nesse momento difícil. A Juventus está péssima, perdeu, e foi justa a classificação do Benfica. Tem que dar os parabéns para os portugueses, e agora é pensar em recomeço. E o recomeço é com os jovens. Basta de jogadores que já passaram da idade. Até o Bonucci já pode ficar no banco, né? É um cara importante ali para passar segurança, mas se trazer um zagueiro bom, pode até dispensá-lo. E a mesma coisa o Quadrado, e a mesma coisa... Bom, o Alexandro, todo mundo sabe, vai sair. É a hora dos jovens e é a hora de uma renovação. Inclusive, principalmente no banco de reservas. Tá certo? Basta de Alegre.
dá um like no vídeo, sempre força aí o Vino Lavini, e a gente se vê na Europa League. Eu vou aqui aprender o hino da Europa League, né, para a gente poder se ambientar com a nossa realidade.